Olá, sou Charles Dias, desenvolvedor na empresa Engersoft Engenharia de Software. Estarei apresentando a vocês o Atos, Sistema de Gerenciamento e Controle de Níveis de Acesso dos Usuários. Este produto foi desenvolvido visando atender os desenvolvedores que necessitam de uma ferramenta já pronta, de fácil entendimento, eficiente, que possa ser incorporado aos seus projetos e que permita gerenciar os níveis de acesso dos usuários, atribuindo direitos de uso ou restringindo acessos. Este produto foi desenvolvido fazendo uso das seguintes ferramentas: Microsoft Visual Studio 2008, fazendo uso da tecnologia Ajax, .NET Frameworks 3.5 e Microsoft SQL Server 2008. Para o usuário ter acesso ao sistema, o seu usuário, o seu login é o CPF do usuário. Para que o usuário possa ter acesso ao sistema, ele tem que primeiramente fazer um pré-cadastro, clicando aqui em cadastro, preencher esse formulário de cadastro. Preenchendo esse formulário, um outro usuário com perfil de administrador estará fazendo o processo de ativação desse usuário. E eu estarei mostrando logo em seguida como funciona essa ativação e a vinculação desse usuário a um grupo de usuários e a delegação de direitos, né, e acesso ao sistema, aos formulários, enfim. Então, para o usuário poder estar acessando, vou estar acessando com o meu usuário que tem perfil de administrador. Bom, aqui ele vai trazendo esse combo. Quais são os sistemas que esse usuário tem algum privilégio atribuído a ele? Aí automaticamente ele preenche esse combo box de acordo com os sistemas que ele tem direito. No caso, eu vou estar explicando para vocês aqui o módulo segurança. Acessar. O sistema ele tem como padrão, por exemplo, estado. Se eu clicar em pesquisar, vai me trazer esse grid com as informações referentes à tabela de unidade de federação. Ele já me trouxe aqui o grid com os cadastros efetuados nessa tabela. Então é padrão no sistema ter o botãozinho pesquisar, incluir um novo cadastro. Se eu realizar essa pesquisa, é padrão ter essa coluna com status para mostrar se esse registro está desativado ou não. Incluir novo, botão salvar, desativar, fechar, e essa reticência aqui que logo estarei abordando. Então aqui eu tenho, por exemplo, quero visualizar o cadastro, esse cadastro aqui. Então vou clicar aqui em visualizar, ele me traz. Ah, quero alterar, botão alterar. Ah, não, quero desativar esse registro, botão desativar. Vou fechar essa janela que está mostrando a informação do cadastro que eu escolhi para visualizar. Fechar. Ou um logzinho me informando quando foi feita a inclusão desse registro, qual usuário, né? Ou seja, a data e a hora. E se houve alguma alteração, quem fez, qual usuário fez a alteração, a data e a hora. Fechar, retorna à tela anterior. Então, isso é padrão em todos os formulários. Pode ver que é a mesma tela. A forma de se trabalhar de funcionamento é a mesma. Tem aqui, pesquisar. Pesquisar, incluir, visualizar, coluna desativado, excluir. Então, isso é uma padronização
no sistema. Então tá. Então o primeiro passo, o usuário vai lá, se cadastra. Temos aqui o cadastro de usuários. Quero fazer uma pesquisa pelo CPF. Você vem e digita o CPF, ou só as iniciais, ele faz a procura. Vamos colocar aqui 513.974. Pesquisar. Ele já trouxe o cadastro. Ou, se eu quiser todos, pesquisar, ele me trouxe lá 50 cadastros. Na verdade, eu tenho muito mais que 50 cadastros. Por que eu tenho mais de 50 cadastros? E só mostrou 50. Existe um recurso aqui no sistema que você estipula qual que é a quantidade máxima de registro que ele vai te retornar numa consulta. E de forma individual por formulário. Por exemplo, lá no formulário de cadastro de usuário está determinado 50, quero aumentar. Ele vai me retornar se a pessoa for realizar uma consulta e não digitar nenhum critério para filtro, ele vai me retornar somente 100. Por que isso? Se você tiver um grande número de usuários e a pessoa fizer esse processo numa tabela que tem um grande volume de informação, você pode matar a sua aplicação. Então você vai acabar restringindo dessa forma para que isso não venha ocorrer. Então, por exemplo, no usuário retornou 50. Vamos fazer essa pesquisa novamente. Pesquisar, lá já me trouxe 100. Ah, mas nesse 100 não está o usuário que eu quero. É só você vir aqui, colocar algum critério para filtrar. Eu quero todos os marcos. Então, num banco de dados que tem mais de 1000 usuários, ele me retornou isso. Ele encontrou 11 marcos. Então é dessa forma. Então eu tenho o cadastro do usuário, tenho aqui o cadastro das empresas. Por que cadastro de empresas? Se você for pensar, analisar que o seu sistema vai rodar numa única empresa, ela não tem filiais, então os dados da empresa que está utilizando o sistema seria somente uma tabelinha de parâmetro. Nesse caso, nós criamos uma tabela de cadastro de empresas, pensando que você pode ter uma empresa que pode ter matriz e várias filiais, e o sistema ser o mesmo. Então você tem um cadastro de empresas. Caso aqui ele me retornou as 100 cadastradas, deve ter mais de 100. Então eu tenho o cadastro das empresas. Vou visualizar os dados dela. Está aqui o cadastro. Vou fechar. Então em cadastro eu tenho cadastro de usuários e empresa. Eu tenho aqui a opção tabelas. Dentro de tabelas eu tenho uma tabela de estado, que seria as unidades de federações, que é utilizado no cadastro de empresa e usuários. Eu informo qual estado, de qual estado ele pertence. E a mesma coisa para município. Tem um cadastro de municípios. Quero consultar aqui, por exemplo, os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Ele me retornou somente os municípios de Mato Grosso do Sul. Então eu tenho uma tabela de municípios também. E tenho uma tabela de sistemas. Por exemplo, o Atos, que é o sistema de controle de nível de acesso de usuário, é um sistema que eu chamo ele de segurança. Vou visualizar todos.
que é aqui, ó, Sistema Segurança. E você faz um cadastro dos sistemas que você utiliza na sua empresa. Por exemplo, eu tenho controle de estoque, eu tenho administrativo, né? Então você faz o cadastro de todos os sistemas que você tem aqui. Tem o sistema contábil, enfim. Então você faz o cadastramento. Em seguida, nós temos que fazer o quê? Fazer o cadastramento dos formulários de cada sistema. Então vamos ver aqui somente do módulo do sistema de segurança. Vou pegar essa segura aqui. Então, aqui está o cadastro de todas as opções de menu, sendo que essas opções aqui eu estou logado no sistema de segurança e filtrei os menus, as opções de menu de segurança, que são esses menus aqui, essas opções que estão sendo exibidas aqui na lateral. Só que é o seguinte, aqui somente é visível as opções que foram liberado direito para esse usuário. Se, por exemplo, o meu usuário não pudesse ter nenhum tipo de acesso à tabela status, ela nem estaria visível aqui. Como eu estou com o privilégio de administrador, então o que está cadastrado aqui é o que você está vendo na lateral. E no cadastramento das opções de menu, que na verdade é o cadastro dos formulários do seu projeto. Então, quando o usuário clicar aqui em estado, ele vai linkar para buscar o formulário onde? Qual que é o nome do formulário? Então, essas informações estão nesse cadastro. Agora, nós temos, por exemplo, eu criei aqui uma categoria de empresa. Às vezes pode ter várias filiais, e uma das filiais ela tem um ramo mais específico que as outras que diferem das demais. Aí você pode criar alguma e associar no cadastramento da empresa qual que é a categoria dela. Aqui nós temos o cadastro de grupos de usuário. No sistema nós damos direito ao grupo e não ao usuário. Por exemplo, eu tenho na minha empresa 100 vendedores. Se eu fosse atribuir o direito diretamente ao usuário, por mais que os 100 tivessem o mesmo direito, o mesmo privilégio, eu teria que repetir essa operação 100 vezes. Agora, se eu criar um grupo com o nome vendedores e dar o direito ao grupo vendedores, eu tenho o trabalho apenas de associar depois quais são os usuários que pertencem a esse grupo vendedores. Só que com diferencial, não preciso ficar delegando os direitos novamente, porque já foram atribuídos os direitos ao grupo e não ao usuário. Então essa é a vantagem de se utilizar direitos a grupos de usuário e não diretamente ao usuário. Então aqui no grupo de usuários eu tenho alguns tipos de grupo que eu criei: coordenador, administrador, supervisor, responsável de unidade, enfim. Como que funciona a definição do direito do usuário? Como eu mesmo disse, vou pegar aqui qual sistema? Segurança. Qual que é o grupo? Administrador. Então, em cada opção de menu, por exemplo, eu tenho aqui usuários,
que está aqui, usuários, então eu tenho o direito de pesquisar, eu tenho o direito de incluir, de selecionar, ou seja, que seria visualizar os dados cadastrais, alterar, desativar e excluir. Vamos retirar aqui, por exemplo, o direito de excluir, desativar, alterar e incluir. Não, incluir pode, só não pode alterar. E assim eu posso fazer com as demais opções de menus. Terminei de fazer as marcações, venho e salvo. Então, como eu faço parte desse grupo administrador, vamos fazer o teste já de imediato. Vou vir aqui em usuários, incluir, foi dado direito com inclusão? Foi. Para pesquisa? Também. Para visualizar o cadastro? Também. Vamos alterar? Não. Olha lá, você não tem permissão para alterar o registro. Então não foi liberado o acesso para que eu possa fazer alteração em cadastro. Em desativação, também não posso fazer desativação. Então vamos fechar. Vamos voltar ao direito do grupo ao qual eu faço parte. Vamos aqui escolher o sistema segurança, grupo administrador, pesquisar. Então aqui em cadastro de usuários, vou voltar os meus direitos como estava. Então vamos retornar lá. Estávamos aqui em usuários. Posso incluir. Posso pesquisar. Posso visualizar. Não podia alterar, vamos ver. Posso fazer alteração. Posso fazer alteração e salvar. Se eu quiser desativar esse cadastro, eu estou podendo. Não vou fazer desativação dele. E eu fechei o sistema sem querer. Agora vamos fazer uma outra simulação. Vamos imaginar que o meu grupo de usuário venha a não ter privilégio algum nessa tabela estados. O que eu tenho que fazer? Vir aqui em direitos do usuário, escolher o sistema, qual que é o grupo, aqui, estados. Vamos imaginar que eu não tivesse direito algum nesse formulário. Salvar. Vou mandar aqui atualizar o meu menuzinho Triview, para não precisar sair do sistema e entrar novamente. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, não tem mais essa opção no meu menu. Vamos reativar. Vamos imaginar que eu vou passar a ter direito a somente fazer pesquisa. Então, pesquisar. Vamos salvar novamente. Foi salvo. Vamos atualizar o nosso menu. A opção Estados voltou a ficar visível.
porém não posso incluir. Posso pesquisar, não posso visualizar. Posso voltar a ter os privilégios de administrador que eu tinha. Marcando aqui as demais opções. Vamos salvar. Vamos atualizar o nosso menu. Pesquisar. Se eu quiser incluir um novo, eu posso. Posso visualizar. Posso alterar. Enfim. Voltei a ter o total controle sobre essa tabela. Referente a níveis de acesso, é isso. Agora, no sistema temos algumas outras amarrações. Por exemplo, nós temos o cadastramento de usuários e de empresas, que já foi falado. Aqui eu tenho uma amarração que seria associar a empresa ao sistema, porque nós temos aqui um cadastro de sistemas, que também já foi explicado. Por exemplo, vamos imaginar que dentro dessas filiais que a empresa tenha, uma delas só trabalha com a função de depósito. Então, o que eu falo? Eu falo que naquela filial só vai funcionar o sistema de gerenciamento de depósito. Não vai funcionar contábil, não vai funcionar sistema administrativo financeiro. Então, eu só vou associar os sistemas que vão rodar naquela empresa. Por exemplo, aqui na Agile Sistemas, vamos ver quais são os sistemas que está liberado para funcionar lá. Então, são esses sistemas. Aqui eu tenho uma outra amarração também, seria informar qual que é o gateway da operadora que disponibiliza o serviço de acesso à internet na sua empresa, de cada empresa. Então, é muito importante que cada empresa tenha IP fixo. Aí o que você faz? Você vem e informa ao sistema qual que é o gateway de cada filial sua. Dessa forma, você vai inibir o usuário acessar o sistema, ter acesso ao sistema fora da rede da tua empresa. Se ele tenta acessar lá da casa dele ou de um outro local, ele não vai conseguir, porque o gateway não é da rede da tua empresa. Uma outra coisa é você associar o usuário à empresa. Eu tenho o cadastro do usuário, mas eu tenho que informar a qual ele trabalha na matriz, a qual filial ele pertence, qual que é a loja que ele está registrado. Aí você vai informar para ele não ter acesso à informação de outras lojas. É claro, a não ser que você dê direito. E aqui é a parte, depois você definir os direitos dos grupos, né, como eu utilizei o exemplo anterior, grupos lá, vamos por vendedores. Você definiu o direito do grupo, aí você vem aqui e informa quem serão os usuários que são os vendedores que fazem parte do grupo vendedor. Uma outra opção que temos no sistema é você informar qual que é o horário de expediente de cada loja. Você evitar que o funcionário fique abrindo o sistema fora do horário de expediente também.
Essa é uma outra amarração. E aqui nós temos algumas outras coisas básicas, né? Manual de operação do sistema. Ele poder entrar e alterar a senha dele. Enfim, pessoal. Aqui nós temos a consulta, que é você puxou um histórico dos acessos ao sistema. Eu trouxe aqui os últimos 100 acessos, a data, o horário, o nome do usuário, o IP que está cadastrado, que ele está navegando, onde ele acessou o sistema, o que está cadastrado no sistema. E qual empresa ele acessou a informação. Você pode fazer uma pesquisa aqui pelo nome do usuário. Vou pegar aqui Charles. Então ele está mostrando o histórico aqui do Charles. Enfim, essa ferramenta é o Atos. Ela encontra-se disponível para as pessoas que se interessarem a estar adquirindo esse produto com direito às fontes e que possa fazer uso dentro de seus projetos. O meu telefone para contato é o 65 8445 6878 ou o telefone fixo 65 3665 9617. Muito obrigado, até mais.